Capítulo 11. Recenseamento do povo. Sua maneira de acampar e de levantar acampamento e a ordem em que marchavam. Números 1. Moisés, tendo assim provido que se referia ao culto a Deus e ao governo do povo, voltou a sua atenção para o que concernia a guerra, pois estava prevendo que a nação teria grandes lutas a sustentar, e começou por ordenar aos príncipes e aos chefes de tribos, exceto a de Levi, que fizessem um recenseamento exato de todos os que estavam em condições de pegarem armas. Números 26. Como os levitas haviam sido consagrados ao serviço de Deus, estavam dispensados de todo o resto. Feito o recenseamento, constataram que 603.650 eram aptos. No lugar da tribo de Levi, Moisés pôs Manassés, filho de José, no número dos príncipes das tribos, e Efraim no lugar de seu pai, José, segundo o que vimos, pois Jacó pedirá a José que lhe desse os 2 filhos em adoção. O tabernáculo foi colocado no meio do acampamento, e 3 tribos postaram-se de cada lado, com grandes espaços entre elas. Escolheram um grande lugar para instalar um mercado, onde seria vendida toda espécie de mercadoria. Os negociantes e os artífices foram estabelecidos em suas tendas e oficinas com tal ordem que parecia uma cidade. Os sacerdotes e depois deles os levitas ocupavam os lugares mais próximos do tabernáculo. Números 9. Fez-se à parte uma contagem dos levitas, que somaram 23.880 homens, incluídas as crianças de mais de 30 dias. Êxodo 40, e Números 10. Durante todo o tempo em que a nuvem de que falamos cobria o tabernáculo, o que denotava a presença de Deus, o exército permanecia no mesmo lugar. Quando a nuvem se afastava, mudava-se o acampamento. Moisés inventou uma espécie de trombeta de prata, feita como vou dizer. Tinha o comprimento de quase um côvado, e o tubo era mais ou menos como uma flauta. Não tinha aberturas, a não ser a que era necessária para a boca. A extremidade era semelhante à de uma trombeta comum. Os hebreus chamam-na zofra. Moisés mandou fazer 2 delas, uma das quais servia para reunir o povo, e a outra, para reunir todos os chefes quando era necessário tomar alguma deliberação sobre a república. Quando se tocavam as 2 ao mesmo tempo, todos, geralmente, se reuniam. Quando o tabernáculo mudava de lugar, era a seguinte a ordem que se observava. Ao primeiro som de trombeta, as 3 tribos que estavam do lado do oriente levantavam acampamento. Ao segundo som, as 3 tribos que estavam do lado sul faziam o mesmo. Desarmavam em seguida o tabernáculo, que devia ser colocado entre essas 6 tribos, que marchavam atrás. Os levitas ficavam em redor do tabernáculo. Ao terceiro som de trombeta, as 3 tribos que estavam do lado do ocidente também marchavam. E, ao quarto som de trombeta, as 3 que estavam do lado do setentrião seguiram-nas. Serviam-se dessas mesmas trombetas nos sacrifícios, tanto nos dias de sábado quanto nos outros. E assim, solenizou-se então, por meio de sacrifícios e oblações, a primeira Páscoa celebrada por nossos pais depois que saíram do Egito.